Agora para os encarnados, boa noite. Melhorou, né? Já fiquei com ciúmes dele lá, né? Nós buscaremos trazer um tema que eu nem sabia, ó, isso é mediúnico, né? Já apareceu ali. Mediunidade em nossos dias. É um tema bastante complexo. O tempo é extremamente curto e os conceitos que eu vou passar serão bastante simples. E aí vai o convite para que nós possamos estudar, ler, estudar, para poder aprofundar a respeito do tema. Mas a ideia, será que nós não vamos dormir? Não, assim? A ideia é de que nós possamos refletir um bocadinho em nós, quanto nós hoje, no nosso dia a dia, aqui dentro da casa espírita, ou seja, nas igrejas, nos templos, seja lá onde for, lá na estação do metrô, lá na rua, quanto que nós estamos à mercê destas forças e quanto que nós poderemos ser médiuns, tanto de espíritos encarnados, tanto quanto desencarnados, e tanto quanto em relação às energias que nós mesmos criamos, e elas estão aí para encontrar afinidade. Então, nós vamos buscar refletir um bocadinho, mas será com simplicidade, mas vai aí o convite para que possamos buscar refletir, buscar estudar, para aprofundar, porque é um tema bastante importante, que diz a todos nós e que pede reflexão. Mas, na realidade, é um mecanismo de segurança física e espiritual que nós buscamos ver hoje. Que chique, né? Olha aqui. Eu aponto para cá. O que é mediunidade? A minha parte já acabou. Boa noite. Agora é com vocês. Nós vamos aí depois, no finalzinho, nós vamos ter uma prova. Vai ser oral e escrita. E quem tiver mais nota, dá para umas 2 casas no plano espiritual, né? Assim, uma pequena chácara, né? Que Dr. José Carlos de Luca irá passar do ar, né? Quem for aprovado na prova de hoje. Tem alguém pela primeira vez? Tem, né? É brincadeira essa coisa da casa, né? Fala, olha, eu fui num centro, eles dão casa no céu, né? Brincadeira. Então, o que é mediunidade? Alguém gostaria de falar? Dentro de um conceito extremamente simples. Não? Uma intuição. Legal, daqui a pouquinho a gente fala disso. E é uma intuição. A mediunidade em si, dentro de um conceito extremamente simples, a mediunidade ela cuida da relação, da ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Tudo bem? Mediunidade cuida da relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Extremamente simples. Então ela cuida das relações entre os dois mundos. Faculdade pela qual se estabelece as relações entre os dois mundos. O que é médium? Fale. Pensa na casinha do lado de lá. Nossa. Quem falou mediador? Mediador é o que liga. Médium, lembra que eu falei que são conceitos extremamente simples? Médium é o mediador, é o que liga. O médium é uma ponte. O que é que faz a ponte? Ela liga de um lado a outro, de uma margem a outra do rio, de um lado a outro da estrada. E o médium, ele é uma ponte. Ele é uma ponte, ele é o intermediário. Ele faz esta ligação entre os dois mundos. O que é o ato mediúnico? Complica um pouquinho mais, né? Alguém arrisca?
Olha que chique, né? A execução dessa ponte. O ato mediúnico, o circuito mediúnico, a execução da tarefa a ser cumprida, o circuito mediúnico, ele é todo um processo extremamente complexo e que nós muitas vezes achamos que é muito simples, mas não é. Não é. Eu tenho certeza que, embora nós tenhamos aí toda uma farta literatura espírita a respeito da mediunidade, nós temos muitos livros muito positivos. A gente vai ler um trechinho de Herculano Pires, muito positivo. Emmanuel, Franciscano Xavier, Emmanuel, André Luiz, Herculano Pires, com a Joana de Ângeles, Divaldo, com grande trabalho a respeito da teoria a respeito da mediunidade. Mas ela é extremamente complexa. Aquilo que nós temos de literatura ainda nós conhecemos muito pouco a respeito deste intercâmbio. E eu tenho certeza que o ato mediúnico, o circuito mediúnico, ele é todo um processo físico-químico. Não é tarefa tão simples. E às vezes nós deixamos o processo, muitas vezes, ou acreditamos dentro de um processo muito simples. E não é. Ele é bastante complexo. Um tempo atrás eu vi a pessoa, mas quando a gente fala de incorporação, e a gente acha que o espírito, a gente respira e ele entra pela nossa respiração e nós bebemos o espírito entra dentro do médium. Não é isto. Embora nós utilizemos muito a palavra incorporação, mas é uma forma de expressão. Dr. Sérgio Felipe, laranjada, ó. Dr. Sérgio Felipe, psiquiatra, fantástico, um cientista, e ele fala que o único, onde que se pode aplicar o termo incorporação é quando a mulher está grávida, quando a mulher está gestando, porque aí ela incorpora um espírito efetivamente. André Luiz, ele fala num dos seus livros, ele compara como se o espírito, como se estivesse numa janela, numa janela debruçado, e ele projeta no médium as suas energias. Então há todo um processo físico-químico, esse circuito mediúnico, que precisa de sintonia. Quando nós queremos lá assistir o determinado canal, me veio na cabeça o Gugu, eu nem sei se o Gugu está na... Olha eu fazendo propaganda aqui do Gugu, nem sei se está na televisão. Quer dizer, eu fiz propaganda e já acabei com ele. Quando nós queremos ver determinado canal, nós mudamos o dialzinho, o botãozinho. Acho que eu mudava, né? Porque agora não é mais isso, né? Agora você aperta, né? Mas nós, só eu que mudava o canal, rodava. Graças a Deus, eu lhe devo essa, obrigado. Ele veio no meu socorro. Não, era isso mesmo. Quando nós fomos ligar em determinado, nós queremos ouvir determinada estação, determinada emissora, nós mudamos, nós ajustamos o nosso dial, aonde o nosso ajuste está em sintonia com lá distante, com o local que emite a onda. Então, há necessidade de entrarmos em sintonia. O processo mediúnico é exatamente isso. Nós precisamos estar em sintonia. Não é tarefa tão simples. Não é tarefa tão simples. Quantas vezes nós observamos o mentor do médium que tem uma afinidade, naturalmente tem uma afinidade com o seu tutelado, e quantas vezes vem um espírito e não tem. Então, o nosso mentor, muitas vezes, ele passa na condição de médium de outro espírito para poder facilitar o contato com o médium. Enrolei vocês? Enrolei, né? Porque ninguém falou nada. Não? O que eu quero dizer é que sempre tem que haver sintonia dentro do processo mediúnico. Sintonia afetiva, sintonia moral, sintonia afetiva, sintonia das forças, das energias. Precisa ter, porque é todo um interpenetrar de forças. Kardec, no livro dos médiuns, ele faz uma comparação que eu acho fantástica.
E ele fala que esse processo de absorver energia, ele é lento, mas a energia dos espíritos, do espírito, ele vai devagarzinho interpenetrando o campo do médium. E aí ele faz uma comparação, e ele compara isso dentro desse trecho a respeito do processo obsessivo, em como nós imaginamos uma poça de água, e nós jogamos um pano. E quando nós jogamos o pano seco na poça, devagarzinho as fibras do tecido vão absorvendo, vão bebendo, vão se envolvendo com a água. E Kardec compara esse processo de assimilar a energia, ele compara a um pano d'água, a um pano que você joga na água, onde as fibras vão sendo devagarzinho encharcadas pela água. Então, todo esse processo do circuito mediúnico não é um processo mágico. Não é um processo mágico. Ele demanda todo um tempo, toda uma sintonia de quem emite e de quem capta. Tem que ter uma afinidade vibratória, energética. André Luiz, ele fala dentro de um processo obsessivo, onde o obsessor, ele fica rodando no quarteirão por vários anos. Por vários anos ele fica no entorno do quarteirão. Se voar microfone aí, não vai pensar que é espírito. Fala, nossa, incorporou. Não, é que eu falo com as mãos. Então, ele fala a respeito de que, por anos, o espírito ficou rodando o quarteirão, observando, conhecendo a rotina, entrando em sintonia, buscando estabelecer o circuito, a ligação, deixar o pano embeber nas energias. Por anos, eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano são 4 ou 5 anos, rodando o lar, buscando essa sintonia, conhecendo a criatura, entrando nessa similitude vibratória. Depois de vários anos, ele começou a rodar no entorno da casa, aproximando as suas energias, e terminou por sitiar, terminou por trancafiar a criatura dentro do seu quarto, um processo obsessivo. Tudo bem? Então, o ato mediúnico, ele é um circuito físico-químico que nós pouco ainda conhecemos. É algo bastante complexo, mas que se dá com muita facilidade nos nossos dias hoje. Nós não conhecemos o processo, mas ele acontece muito. Precisa ter sintonia moral, afetiva, psíquica, como o nosso pluguezinho lá do aparelho de rádio ou de televisão, que nós queremos sintonizar e precisamos sintonizar dentro a nossa recepção, lá com o local onde emite a força. Não é um processo simples, ele é bastante complexo e precisa de todo um estudo. E aí nós muitas vezes, relaxe, eu sempre costumo falar para o pessoal lá na casa, porque a captação, a sintonia, a ligação, ela exige a nossa força mental. A gente fala, concentra, aí concentra, a gente fica assim, ó, parecendo que está morto. Não. Concentração, embora nós tenhamos que estar em silêncio, em serenidade, mas com a mente extremamente ativa, buscando. Eu tenho na minha mente, quando eu falo disso, quando avisaram Jesus que Lázaro morreu. E ele estava ali, desculpe a minha expressão, talvez absorto ali, e chegam rápido e dizem, Lázaro morreu. E ele se choca porque é amigo, amor, sentimos falta, e ele chora por conta do amigo. Mas logo em seguida, ele para, aguça o seu campo mental, busca a sua sintonia. É o querer, o trabalho do médium. Não podemos ficar ali prostrado, mas a busca, a assertividade no nosso campo mental. E ele para, se concentra, ele busca a sintonia com Lázaro e diz assim, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então, no primeiro momento,
Ele recebe a notícia, ele chora, mas depois ele aguça o seu campo, ele busca a sintonia espiritual e diz: Lázaro dorme. E nós carecemos desse nosso processo de atenção, daquilo que está no nosso entorno, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Misericórdia. Um trechinho do livro Mediunidade, Herculano Pires, se não me falha a memória, na página 37, ele diz assim: Herculano Pires, uma das criaturas mais conhecedoras do espiritismo do Brasil, desencarnado, mas ele é fantástico, os livros dele são fantásticos, a escrita era uma criatura ímpar. Ele diz assim: ato mediúnico ou circuito mediúnico é um momento em que o espírito e o médium se fundem, lembra do pano úmido? Se fundem, se misturam as energias, entram em sintonia, se fundem na unidade. Unidade é um, na unidade psicoafetiva. A nossa psique com as nossas emoções, com a afetividade, com o afeto da comunicação. Tudo bem? Muito rápido. A mediunidade não é criação da doutrina espírita, do espiritismo. A mediunidade sempre existiu. Nós vamos encontrar a mediunidade desde que se tenha informações da criatura. Então, mediunidade não é criação da doutrina espírita. Sempre tivemos. Nós vamos buscar lá no Antigo Egito, na China, na Índia, na época de Roma, há 5, 6 mil anos atrás, nós temos informações a respeito da mediunidade. E a mediunidade atravessou fases. A princípio, o dom como graça divina. Então, o médium, o sensitivo, era uma criatura escolhida por Deus, na condição de dom da graça. Os profetas, e de repente começou os médiuns, a época onde começou a desvirtuar o aspecto da religião, aonde se buscava não a religiosidade, mas o aspecto material. E aí os médiuns começaram a trazer informações ou notícias buscando apontar: olha, isso não está certo. E aí contrariava os interesses, muitas vezes, daqueles que estavam no poder, tanto o poder material quanto o poder dentro do aspecto religioso. E aí, ninguém gosta de ter o dedo em riste, de ter o dedo apontado para o seu nariz. E é mais fácil pedir para que dê fim à criatura. E aí, de dom, de graça, de eleito de Deus, os médiuns passam a ser queimados. A época das bruxas, a comunicação, o intercâmbio demoníaco, onde eles saem do período de dom para as fogueiras. Então, muda-se o perfil do sensitivo, do médium, e passam a ser perseguidos. E hoje ainda temos isso, embora em menor escala, mas nós temos isso ainda muito, um pré-conceito a respeito da mediunidade. Então, a mediunidade não é criação da doutrina espírita, mas ele vem, sempre existiu. Nós vamos ter aí, com o passar do tempo, tudo sempre teve, sempre desde que o homem existe. E nós vamos verificar aí o advento do Cristo. Vem Jesus, e Jesus traz um norte para a sensibilidade, para a mediunidade, com a sua própria postura. E quando nós vamos verificar os evangelhos, a vida de Jesus, toda elas recheados de fenômenos mediúnicos. E aí ele traz, com a sua própria vivência, com a sua própria atitude, ele injeta, ele norteia a sensibilidade mediúnica, a mediunidade, dentro do aspecto do amor e da disciplina, a sua própria vida. Então ele norteia a mediunidade com o amor e com a disciplina, e que nós vamos ter isso reforçado com Kardec a respeito de nós sensitivos, nós médiuns, pedindo a disciplina
e pedindo o amor. Me recordei agora do Chico, quando no início, Emmanuel, o seu mentor espiritual, fala do trabalho. E o Chico pergunta, mas o que é que eu preciso para isso? E Emmanuel diz, você precisa de 3 coisas. Fale mais alto. Quando ele pergunta, Emmanuel fala 3 coisas. E fala, quais são essas 3 coisas? E o seu mentor espiritual repete. Disciplina, disciplina, disciplina. Que é fundamental. E recheado ali dentro do princípio de amor. E nós vamos verificar Jesus norteando, trazendo diretrizes a respeito de como conduzir e como conduzir-se em relação à disciplina. Nós vamos verificar mais à frente Kardec. Kardec falando a respeito da mediunidade, que sempre existiu, mas ele apanha tudo isso e traz diretrizes de segurança, traz um norte. Kardec, quem melhor aprofundou dentro da mediunidade. E nós vamos verificar aqui o maior tratado de paranormalidade humana, o Livro dos Médiuns, que infelizmente pouco estudado por nós espíritas. Muito pouco estudado por nós espíritas, mas é o maior tratado da paranormalidade humana. Toda pessoa, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, nós vamos encontrar aqui, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, é por isso mesmo médium. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, é por isso só médium. Tudo bem? E aí nós vamos verificar que todos somos médiums. E aí? Todo mundo? Sim? Todos somos médiums. O Dr. Nelson, fundador lá da Casa do Cristo Redentor, ele falava assim, eu sou um casca grossa, eu não sinto nada. Talvez dentro do conceito que nós temos muitas vezes equivocado, nossa, eu esqueci do começo, talvez equivocado, a respeito da mediunidade, mas todos nós somos. Eu esqueci de começar pelo começo, e vou falar agora. De Luca pôs a mão assim, acho que ele se arrependeu de trazer aquilo. Eu venho uma vez por ano, agora vai ser uma vez cada 5 anos. Eu ia começar com essa história, porque nortei um pouquinho a respeito do tema. No livro Viagem Astral, pelo espírito Lancelin, João Nunes Maia, há uma descrição que é fantástica. E na descrição de Lancelin, ele descreve que a equipe espiritual adentra numa enfermaria de hospital. E quando eles adentram, eles observam na cama um casal de aproximadamente 50 anos, todo enfaixado, os dois muito enfaixados. E eles, a equipe espiritual, supunham que haviam sofrido um grave acidente. Os dois estavam em estado comatoso. E eles perceberam, eu quis chamar a atenção, supunham, porque às vezes a gente acha, espírito, sabe de tudo. Equívoco, não sabe. Quantas vezes eu vejo a equipe espiritual acompanhando no diálogo, e que às vezes vem uma criatura, e que muitas vezes não tem um espírito desencarnado familiar para informar o orientador espiritual, o médium, o espírito. E eles precisam consultar muitas vezes o mentor da rua. Porque não é porque é espírito que domina tudo ou que sabe de tudo. E aí vejam, um grupo de socorristas supunham que o casal haviam sofrido um grave acidente. Então, cuidado, precisamos ter um bom senso, que muitas espírito sabe de tudo. Equívoco, equívoco. E aí, eles estavam ali e sentiram que o ambiente na enfermaria estava muito denso, as energias não estavam positivas, não estavam contribuindo para o socorro dos dois enfermos ali. Quando eles estavam já se preparando para melhorar o ambiente energético espiritual daquela enfermaria, entra a enfermeira,
que estava vindo receber o plantão. Havia trocado de plantão. E quando ela adentra, eles se surpreenderam. A sua presença iluminada, os olhos grandes, um sorriso nos lábios. E ela bateu os olhos no casal ali e se enterneceu. Agradou a todos, disse Lancelin. Chamou a atenção de toda a equipe espiritual, que de imediato simpatizamos com ela. E ela ali olhou com ternura, aproximou-se de um deles e com ternura colocou a sua mão sobre a fronte do enfermo. E pudemos observar que no impulso, podemos ver da sua mão saindo um jato de luz com profunda intensidade e luminosidade, que fez luz envolvendo todo o cérebro do homem. E esta energia descia por uma força que nós não conseguíamos saber onde, por quê. Ela se dirigia para o plexo solar, para o plexo gástrico. Plexo é rede. Se nós formos perguntar para o neurologista, doutor, onde é que é o plexo gástrico? Aí ele vai falar, olha, fica aqui próximo do estômago, sobre o estômago. Plexo é uma rede de terminações nervosas, uma área de maior sensibilidade, que todos nós temos muitos plexos, que é na anatomia, e no espiritismo nós estudamos o plexo e estudamos os centros de força, porque os centros de força estão localizados no perispírito e o plexo no corpo físico. Então tem toda uma sintonia do perispírito com o corpo físico, nessa rede, nesse plexo, nessa rede de sensibilidade e terminações nervosas. E Lancelin descreve, e ela colocou a mão sobre a fronte. Aquela energia buscava por uma força que nós não sabemos, o seu gástrico, porque ele estava muito lento, acumulava líquidos, e isso dificultava a digestão. E pudemos perceber que o influxo que ela fez, sem ter consciência disto, começou a movimentar com maior intensidade o seu campo digestivo, porque poderia prejudicá-lo, causando-lhe vômitos. E de repente aquela energia vai na direção do baço, que traz uma luminosidade intensa e modifica suas estruturas, e o baço irradia forças para as glândulas que começam a produzir hormônios, e nós podemos observar que o coração começou a responder de uma forma melhor, que os pulmões começaram a estar mais energizados, e pudemos perceber um alívio daquele nosso companheiro. Veja só. E aí Lancelin fala a respeito de que era uma médium, Deus sabe. Era espírita, ou melhor dizendo, Deus sabe. Era uma médium, com certeza. Consciente? Provavelmente não. E aí ele fala que todos nós estamos inseridos no teatro da vida, o teatro dentro de um processo, a palavra positiva, dentro do teatro da vida, e que quando nos dispomos, colocamos a consciência, fazemos tudo aquilo que nos compete com carinho e com amor, nós passamos a ser médiuns do bem, da luz, médiuns de Deus. E nós vamos verificar quanto que nós temos de responsabilidade nas nossas tarefas. Eu sempre falo, trabalho na área, e o que seria o trabalho de um exímio neurocirurgião? Uma delicadeza, porque 1/10 de milímetro pode ter uma lesão nervosa, muitas vezes irreparável. O que será do trabalho dele se não fosse o trabalho da criatura que faz a higiene da sala cirúrgica, para que o trabalho dele tenha o êxito necessário? Então, todos somos médiuns. E Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, fala a respeito de que todos nós somos, e cada qual dentro do seu estágio, do seu nível.
Cuidado, então quem é médium é santo. Não? Nossa, eu achei, né? Toninho do Cristo, né? Quanto mais complexo a gente é, mais difícil, nós precisamos de espíritos maiores, né, para tomar conta. Agora imagine eu com Cristo, né? Haja complicação para ele, né? Então, todos nós somos médios e sentimos de acordo com a necessidade. Mas eu não sinto nada. Sim, você tem sensibilidade, mas não traz uma mediunidade ostensiva. A criatura que tem uma mediunidade mais ostensiva, com certeza tem um trabalho junto à comunidade, à sociedade, que a gente vai falar já já a respeito dela. Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos? Estou enrolando vocês? Ninguém respondeu, de Lucas, depois. No Livro dos Espíritos, pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos interferem em nossa vida? Em nossos pensamentos e em nossos atos? O que é que eles respondem, gente? Sim, muito mais do que imaginam. Influenciam a tal ponto que muitas vezes são eles que os dirigem. Veja só como isso é extremamente delicado e quanto isso me assustou. Nós estamos tão vulneráveis assim, e a nossa segurança, 60, ele explica e nos acalma. Aí ele fala, sabe aqueles desenhos que se tem? O diabinho e o anjinho, a pessoa andando, o diabinho falando de um lado, o anjinho do outro? Nós podemos traduzir... Nossa, olha eu aqui colocando o trabalho de Kardec aí, né? Mas é exatamente isso que os espíritos falam. Olha, nós temos a inspiração negativa, no sentido figurado, nós temos o diabinho soprando o campo negativo, mas nós também temos o anjinho dando-nos diretrizes de saúde e de equilíbrio. E aí, quando ele encerra esse esclarecimento, acalmando-nos, ele diz, olha, tudo é questão de escolha. Você recebe a boa influência e a má influência. E aí ele pergunta, quem você escolhe? Então o processo nosso das interferências vai depender de nós, porque nós recebemos tanto a influência positiva quanto negativa. Agora a escolha vai depender de nós mesmos. A mediunidade em si, gente, a mediunidade não é boa nem má. A mediunidade por si só ela é neutra. Quem dá o rumo positivo ou negativo para a mediunidade, quem é? A criatura. Porque ela não é boa nem má, ela é neutra. O homem, o ser, é que direciona para um lado ou para o outro. Nós estamos muito permeáveis e nós não percebemos isso. E esse é um processo de segurança nosso, estarmos atentos aos nossos sinais, aquilo que nos passa. Eu tive talvez até tenha falado aqui, já faz alguns anos, mas isso gravou muito, na realidade foram 2 episódios, mas não dá para falar. E me chamou muito a atenção, quanto nós estamos vulneráveis. Eu, um sábado, estava em casa, por volta das 20 horas, e nós tínhamos um almoço na nossa casa no domingo. E a minha esposa estava lá preparando já para o dia seguinte. E ela chegou por volta das 20 horas e eu estava em casa. E eu, aflitíssimo. E janta? E ela, acabei de chegar, eu não fiz nada, cheguei agora, você não fez? E eu não sei fazer macarrão instantâneo. Se não tiver lendo 2 copos de água, eu já cheguei por os 2, um em cada um no fogo ali, para esquentar. 2 copos de água, eu preciso ler quanto tempo, aí eu fico contando, não sei fazer nada. E fiquei, mas eu estou morrendo de fome. Cheguei agora, 8 da noite. E aí, falei, então vou à padaria comprar pão, a gente come um lanche. E fui à padaria, peguei o pão. Quando eu estava no caixa para pagar, eu olhei para cima e vi aquela exposição de cigarros
e vi um ali e me deu uma vontade. É difícil de passar a emoção, eu tenho isso gravado na minha mente. Uma vontade de comprar um maço de cigarro muito grande, mas aquela coisa assim de querer ter. E eu olhei e falei, vou comprar, esse verdinho é lindo. Eu vou comprar. E olhei para aquela embalagem e falei, mas ele é muito bonito. E na hora que em décimos de segundo, meu raciocínio, eu vou comprar, mas se eu comprar um cigarro, não, eu vou comprar um cigarro, vou fazer coleção. Ainda pensei, vou pôr na sala, comprar e depois fazer coleção. E aí fiquei assim, muito rápido, aquela vontade de comprar, porque eu achei aquilo lindo, aquilo ia me completar. E aí, na racionalização, espera um pouquinho, eu nunca fumei, nunca coloquei um cigarro na boca, nunca coloquei. E aí parei, alguma coisa está estranha. O parar, o refletir, o analisar, e aí agucei o meu campo mental. A coisa do médium de buscar. Opa, alguma coisa está estranha. Quando eu parei, acionei o meu mecanismo com a minha vontade, ajustei o meu botãozinho de sintonia, eu vi, do meu lado, eu estava de frente daqui, um jovem, uns 22, 23 anos, não mais do que isso, um espírito desencarnado, os olhos esfogueados, saltados das órbitas, aqui o maxilar, a bochecha encovada, a cabeleira desgrenhada, um aspecto de sujidade. E ele fez um gesto assim, compra para mim. E eu me dei conta de que eu estava sendo médium dele. E aí, naquela coisa rápida, porque tudo isso é em décimos de segundos, e eu disse, olha meu amigo, eu não posso fazer isso, porque se eu pôr um trem desse na boca, você vai morrer pela segunda, terceira vez, porque eu devo tossir até, não tenho condições, eu posso fazer uma prece com você, nós podemos fazer uma prece juntos. Subi e fui embora para casa. Quando cheguei em casa, eu me recordei que naquela manhã eu vim da Rádio Boa Nova e passei na padaria para comprar pão, de manhãzinha. E aí eu vi um sonho, sabe aquele sonho que tem 1,5 kg de creme? Aquela coisa maravilhosa. E eu disse para a senhora ali, me vê um sonho. E quando ela ia pegar, eu falei, não, eu quero 2. E eu falei, misericórdia, de manhã, eu acho que eu fui médium dele do sonho. Vejam só, gente, o aspecto muito delicado. Muito delicado. E o cigarro, eu tive um freio, passou pelo meu filtro porque eu nunca utilizei. E eu fiquei pensando, e se ao invés de projetar uma necessidade do cigarro, o espírito projetasse uma ira, uma raiva, uma ideia de sexo? Será que eu teria esse filtro, esse bloqueio de dizer, opa, peraí, o que é que está acontecendo? Ou eu abraçava a ideia, ou deixava explodir a emoção que muitas vezes vem e que nós simplesmente deixamos passar sem qualquer barreira, sem qualquer reflexão, sem qualquer filtro. Quantos crimes terríveis e quantos arrependimentos que você fala, eu não sei porque eu fiz isto. E é comum do nosso dia a dia. Quantas vezes, uns dias atrás no trânsito, a criatura buzinou atrás de mim, eu quase pulei fora do carro, como se fosse um lutador de MMS, não, MMA. MMS é aquele chocolate, é isso? Essa é a minha praia, né? MMA, né? E aí depois fala, mas o que é isso? Porque nós absorvemos as energias que estão ali. Então, e quando nós temos um filtro, dizer, opa, peraí, cuidado, nós aguçamos a nossa atenção. Mas de repente, quando vibramos isso, temos isso dentro de nós, temos a sintonia, nós deixamos, desculpe a expressão, correr solto, sem um equilíbrio. E aí entra cuidado. Observemos o nosso entorno, tenhamos cuidado em relação àquelas emoções que nos vêm. Porque você frear, de repente, um cigarro que você nunca pôs na boca, ótimo, fácil.
Mas talvez aquilo que há dentro de nós e nós deixamos fluir sem qualquer controle. E isso é bastante delicado. É hoje que termina o horário de verão, não? Sim. A mediunidade quanto à sua natureza, ela é natural, não dá nem para perguntar, né? E de prova. A mediunidade natural, ele faz parte dentro do nosso processo de aprendizado, as nossas conquistas. Nós vamos devagarzinho ascendendo na direção de Deus dentro do nosso processo de evolução e nós vamos, com a nossa própria amplitude, com o horizonte que vai se abrindo, nós vamos captando, entrando nas coisas divinas. Não há nada escondido, tudo está no todo. Conforme nós vamos compreendendo, nós vamos tocando. Se você está de frente para o mar, quanto você traz de água? Oi? Estou aqui ainda. Se você está diante para o mar, quanto você pega de água? De quê? Depende de quê? Tudo está lá. Se eu for com um copo no mar, eu trago um copo. Se eu for com uma jarra, eu trago uma jarra. Se eu tiver um balde, eu trago um balde. Se eu tiver um galão, eu trago um galão. Se eu tiver um motorzinho lá, eu sugo e encho um caminhãozinho, ou um caminhãozão. O problema é do mar? Não, o mar está lá. O problema é da criatura. É do recipiente. Desculpa, dos recursos. Então, dentro do processo de evolução, tudo está aí, não há nada velado no mundo de Deus. Só depende de nós. Conforme nós vamos ampliando o nosso entendimento, nós vamos absorvendo, tocando isto. Então, a mediunidade natural é aquela conquista. Alguém falou logo no início de intuição. Foi você? Alguém falou de intuição. A intuição, aquilo que vem. Eu falei do Dr. Nelson lá e acho que nem terminei, né? Que ele falou, eu sou um casca grossa, eu não sinto nada. Mas ele escreveu livros. Ele falava com uma inspiração extremamente divina. A intuição. Então, na mediunidade natural, é uma conquista onde a criatura vai tocando e vai percebendo as coisas espirituais. E a mediunidade de prova? A mediunidade de prova é uma concessão, é o amor de Deus, é uma concessão. E tem uma sentença aqui de Emmanuel, os médiuns na sua generalidade na Terra são almas que fracassaram desastradamente. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais, abusos de poder, autoridade, fortuna e inteligência. A mediunidade de prova é os espíritos olham e falam, nossa, você, misericórdia, você deve tanto, tem tantos compromissos, não porque Deus castiga, gente. Deus não nos castiga. Nós é que nos cobramos, quando nós temos alguns minutos de evangelho, nós nos cobramos uma conduta mais justa, mais digna, mais honesta. Nós nos cobramos. E temos, eu me lembrei, não posso me lembrar de nada mais. Eu recordei domingo e o domingo passado e o retrasado, eu tive assim, eu não posso dar muitos detalhes, uma jovem policial. Você me defende depois. Você me defende depois. Uma jovem policial, e ela veio conversar, agradecida, conheceu alguns meses o Espiritismo, está fazendo o curso de aprendiz do Evangelho, e ela disse, você sabe que eu estou muito feliz comigo. Na rua, prendemos uma criatura, um traficante, e enquanto prendiam, estava algemado no chão, acho que não tem mais falar isso, no chão, e eu me abaixei e disse, eu quero que você morra. E eu levantei. Quando eu fui levantando, parecia que eu não levantava. Parecia que era um abismo. Me emocionei. Desculpe. Parecia que era um abismo se abrir nos meus pés. E eu me recordei daqui. Eu me lembrei de Jesus. Eu falei, meu Deus, não é possível isso. E foi tão imediato. Eu me abaixei e me pedi desculpas a Ele. Me desculpe. Eu quero que você seja responsável pelos teus atos. Por favor, pensa na tua vida. Eu abracei e beijei ela. A beleza,
Quanto, não é Deus que nos castiga, nós que nos cobramos uma postura, uma conduta mais justa, mais honesta, mais digna. Domingo agora, uma trabalhadora da nossa casa foi lá e falou, me convidaram para, nós temos pro almoço das crianças deficientes, nós temos 80 crianças com necessidades especiais, com paralisia cerebral, com dificuldades, e ela falou, eu vou te contar uma coisa, eu fui a primeira a colocar o meu nome para ajudar, eu vou ter muita dificuldade, porque, me desculpe, ela me disse, eu tenho nojo, por causa a baba deles, os gritos, às vezes eu vejo eles sujos de comida, e eu tenho nojo, eu quero evitar, e eu pesquisei isso em mim, e como avançar com essas coisas tão pequenas? E eu coloquei meu nome para o trabalho, agora no dia 9, acho que é dia 9, no dia 9 eu vou participar do almoço com eles, porque eu preciso disto. Eu abracei, beijei e falei, por favor, me ensina, me ajuda a trabalhar comigo, para poder também ir dentro desse processo de reformulação interior. Ela sabe que terá dificuldade, ela sabe que é um grande bloqueio, mas ela enfrentou, ela vai enfrentar, para poder começar a trabalhar. Esse é o nosso trabalho. Deus não nos castiga, nós é que cobramos uma conduta mais justa, mais digna, mais honesta. Então, a mediunidade de prova, de repente a espiritualidade fala, olha, você deve muito para a tua própria consciência. Você não quer, desculpe, eu vou chutar aqui, você não quer, ao invés de ficar 20 encarnações dentro de um processo de dor, você não quer abreviar estas 20 encarnações, desculpa as 20 encarnações, eu estou chutando aqui, gente, tá? Só para facilitar para a compreensão. Você não quer vir, quando você reencarnar, você vem ajustado fisicamente para trabalhar com a mediunidade. E mediunidade o que é? Amor em ação. Mediunidade é você movimentar as suas energias, dar-se aos outros. Joana de Ângeles diz, quem leva a luz é o primeiro a ser iluminado. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. E aí nós temos a mediunidade de prova, que é uma concessão, é o amor de Deus para uma criatura que está, como diz Emmanuel aí, desorganizada. E eu sempre falo que eu sou enfermeiro no hospital em que eu estou internado. A Terra é uma escola, é um hospital. E eu tenho a honra, eu tenho o privilégio de estar internado na Terra como enfermo, mas também trabalhando como enfermeiro. Ou seja, eu ainda estou, não sou, eu estou doente, mas eu estou contribuindo com todos os outros enfermos do hospital. É a mediunidade de prova. E aí, nós vamos verificar que quase que a totalidade dos médiuns somos médiuns de prova. E aí, olhão bem aberto, porque não somos flor que se cheire. Na área intelectual, a mediunidade, eu vou falar algumas situações, não significa que seja mediunidade, mas é possível que a mediunidade manifeste-se na área intelectual, as alucinações visuais, sonoras, auditivas. Então, muitas vezes nós vimos coisas, eu lembro que na minha pré-adolescência, eu via milhares de rostos, como se estivesse num trem em velocidade passando. Isso me atormentava. Eu acreditava que eu não era muito bom, porque eu fechava os olhos, parecia que estava num trem em alta velocidade, milhares e milhares de rostos que eu nunca vi. Então, as alucinações visuais, as alucinações auditivas, o medo sem justificativa. Eu estou com medo por determinada situação. Tá legal, tem justificativa. Quantas vezes nós temos medo e não sabemos o porquê? Muitas vezes esse medo injustificado é só pela presença de um campo, de um campo obsessor, de um espírito obsessor, nós já entramos em desajuste, em desalinho.
Então, os medos injustificados, os sonhos que nós temos, muitas vezes sonhamos e acontece, aquilo se concretiza, ou nós temos ideias que se concretizam também, nós temos uma extrapolação de nosso humor. Então, de repente, eu falo que eu vou no casamento, eu fico mais feliz do que o noivo. Eu vou no enterro, eu choro mais do que a viúva, porque bebemos as energias do ambiente e somos extremamente sensíveis em relação a isso. Lembra do circuito mediúnico? Nós entramos em sintonia. E o aspecto desse processo nosso das emoções, quantos de nós, estou bem, daqui 1 minuto eu já não estou legal, eu estou alegre, daqui a pouco eu estou depressivo, triste, oscilamos o nosso campo de humor. Isso é muito comum entre nós, e estarmos atentos, aí perceber os sinais. Espera um pouquinho, eu estava bem até 1 minuto atrás, 5 minutos atrás, o que é que aconteceu comigo? Por quê? Ou, olha, eu estou com uma tristeza gigante. Está com problema? Olha, eu briguei com o esposo, com a esposa. Legal, tem um motivo. Mas quanto? Você brigou com o esposo, com a esposa, com o filho, seja lá com quem for, mas de repente você está com vontade de desganar, desculpe a expressão, opa, cuidado. Será que você não está sendo insuflado por energias que estão buscando fazer com que você saia da estrada, saia do equilíbrio? Então aí, essas nossas emoções, de buscar analisar, isso é segurança para nós. É segurança para que nós possamos, no dia a dia, porque nós estamos sentados do lado, no banco do metrô, e estamos à mercê dessas energias. De repente, a criatura do lado, nós absorvemos, entramos em sintonia com a energia dela, e seja lá, sabe lá o que for. Eu, um tempo atrás, na fila do banco, aquela fila, e a senhora do caixa, eu comecei a olhar, e ela, meu Deus, eu tenho que acabar, e ela lá com carimbo, parecia que estava em câmera lenta, assim, para carimbar. E foi passando 15, 20, 30 minutos ali, ninguém se mexia. Quando eu vi, foi e ele me leva um pacote de dinheiro e de papel desse tamanho. Aí, me deu um treco. Eu lembro que na minha cabeça, eu peguei um papel e comecei a escrever para o presidente da República, que era um banco estatal. E eu falei, misericórdia, o serviço público, e já lá, senhor presidente, por misericórdia, olha só. E aquela coisa... E aquela paz que me subia, aquela coisa assim, um desespero, uma aflição. E de repente, a senhora que estava atrás de mim começou a gritar. Desculpe a expressão, foi um barraco só. Porque só a moça chegou a pegar o grampeador lá de dentro. Eu falei, pronto, agora foi. E aí ficou, mas aí eu me acalmei. E aí eu falei, nossa, que bom, toda essa energia não era minha, eu fui médium da senhora de trás. E um dia na palestra falando, um rapaz levantou a mão e disse, será que não foi ela que foi médium sua? E eu fiquei assim, levei um choque, né? E falei, não, eu quero acreditar que eu que fui médium dela. Então nós estamos tão vulneráveis a isto, gente. Nós estamos muito vulneráveis e prestar atenção aos sinais, aquilo que nos acontece, é fundamental. Dentro do aspecto físico, os ruídos, as pancadas, as dores. Quantos de nós há médiuns que trabalham dentro Nossa Senhora, eu estou agitadíssimo. Dentro do trabalho mediúnico, que sente dores. Então, cada qual tem. Quantas vezes nós estamos conversando com uma criatura e sentimos a dor de estômago? Eu estou com dor de estômago. Eu também estou. E sai com dor de estômago do outro. Então, dentro do aspecto físico, pode se manifestar com dores físicas, aqueles voos que nós temos a impressão de que caímos, e os pesadelos também, porque nós registramos o campo espiritual. Todos somos médiuns. Todos somos médiuns, não há ninguém que não seja, cada qual em nível
diferente, mas todos nós captamos o campo espiritual. E para tanto, somos médiums dos espíritos desencarnados. Só? Não. Somos médiums de espíritos encarnados e desencarnados. Desculpe eu estar falando, eu vi pela metade, dia 20, foi feriado, no programa da Fátima Bernardes, é isso? Não sei o nome do programa. Foi um israelita, um mentalista. Eu achei muito interessante, porque ele pediu lá, ele tem o de ler pensamentos, aquela coisa toda. E o que eu achei interessante, porque ele pediu para cada um colocar onde queria conhecer, aonde um cantor, uma música, uma personagem que queria conhecer. E todos marcaram. E, de repente, quando chegou no final do exercício, aí verificou que ele induziu, se puderem, eu acho que dá para assistir em algum lugar, ou no YouTube, eu não sei, mas assim, muito interessante, porque, na realidade, ele induziu, ele que projetou, porque ele já tinha feito isso antes, ele mostrou no Instagram a foto que ele colocou, de todos os nomes que colocaram lá, o Super-Homem, Nova York, Frank Sinatra, ele já havia colocado, antes de chegar na televisão, ele havia colocado no seu Instagram a foto, porque ele colocou na mente das pessoas o que ele queria. Médiums dele, tudo bem? Todos somos médios, e nós somos médios de espíritos encarnados e desencarnados, e somos médiums das forças. Hoje nós temos uma grande força de desânimo, de pessimismo, que paira. E é muito comum nós plugarmos, entrarmos em sintonia com esse campo. Quantas vezes a nossa postura é de desânimo, é de pessimismo, porque a energia que paira, criada por nós, é de tristeza, de melancolia, de achar as coisas difíceis. E nós passamos a ser tradutores destas forças, dessas correntes pensamentais. E passamos a agir desta forma, não conseguindo perceber brilho na vida, possibilidades em nosso caminho, na nossa estrada. Apenas um desânimo, não vale a pena, ou tudo com muita dificuldade, com um processo de bastante dificuldade para nós. Estarmos atentos no nosso processo de segurança espiritual e física, gente, atenção aos sinais. Anotar os nossos sonhos, que pode ser, desculpe a minha gíria aqui, pode ser viagem na maionese, mas nós temos que devagarzinho buscar conhecer o que é real e o que é do nosso dia a dia, das nossas emoções do dia a dia, do cotidiano, mas começar a observar os sinais que a vida nos dá, as pequenas coisas, e buscarmos ter controle, termos-nos nas mãos. Então, todos nós somos médios. Infelizmente, não vem a mediunidade ou médium com aquele botãozinho aqui do lado que é de liga e desliga. Não. Somos médiums 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano todo. E no cotidiano. E muitas vezes somos mais médiums lá fora, na rua, do que aqui. Estarmos atentos. Quantas vezes a conversa com o companheiro de trabalho no corredor não é uma simples conversa? Quantas vezes nós estamos conversando com alguém e, de repente, a criatura se emociona e fala: nossa, você está falando, eu não estou legal, eu preciso, foi muito bom ouvir isto. Quantas vezes a nossa visita a alguém não é simplesmente uma visita, é muitas vezes um socorro, onde a espiritualidade nos utiliza para sermos veículo. Quantas vezes nós adentramos num ambiente e a energia, se estivermos com uma energia positiva, nós passamos a polarizar dentro de um campo de positividade, de forças. Quantas vezes a tua ida ao velório não é simplesmente um aspecto social, mas você vai levar uma energia positiva por ser médium. Hoje, por ser médium, só coloquei ali, somos médios uns dos outros. Compramos o mau humor do pai, a vitimização da mãe, o desânimo do marido, a raiva do vizinho. Não sei mais onde eu estou. Quem são, falamos lá de profetas, quem são os médiums hoje? Quem são os médiums hoje?
Nós somos os médiuns hoje. E a mediunidade, ela muda um pouquinho. Ela mudou. Hoje nós somos janela para o céu a trazer a tarefa com responsabilidade de apontar a estrada segura a nós e ao próximo. E hoje, a grande mediunidade é a mediunidade da ideia. Quantas vezes eu vou indo para o trabalho e dirigindo eu sinto uma tranquilidade, a impressão de um sopro suave, e a espiritualidade diz: hoje nós vamos ter um número bastante significativo de pessoas extremamente desestimuladas. Acabou. O trabalho mediúnico, entre aspas, foi encerrado ali. A ideia. E qual a tônica daquilo que se precisa falar a respeito da esperança, de um momento oportuno? Então, hoje, a grande mediunidade é o médium da ideia. Hoje, gente, o médium do sorriso. Quando nós entramos cabisbaixo, de boquinha lá, daqueles desenhinho para baixo, assim, todo para baixo, nós marcamos. Quando você adentra num local que você sorri, lembra da enfermeira? Os olhos, a presença, o sorriso, cativou os amigos espirituais. Então, nós somos hoje o médium do sorriso. Aonde você entra, você deixa a sua energia. Você muda a energia. Somos médium do sorriso, o médium da paciência, o médium da calma, o médium da palavra. E às vezes a gente fala para Dedéu. Ah, meu Deus, que hipócrita eu, né? O médium da palavra, o médium da energia. É a nossa tarefa, é a nossa mediunidade. Já acabei. O De Luca está até com a cadeira na mão lá comigo. A mediunidade, gente, com Jesus, disciplina e amor. E lembrar que, eu preciso estar no centro espírita? Não. Todos estamos médiuns hoje, nos nossos lares, dentro do metrô, da condução, nas ruas, na nossa oficina de trabalho. Nós estamos médiuns. E aí a necessidade nossa do estudo, ler, conhecer. Falando do livro dos médiuns, do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos buscar, vamos ler, vamos nos preparar. Isso é fundamental. O estudo, no sentido do aprendizado de conhecer. A educação, aprofundar a educação no sentido profundo da palavra, né? Do trabalho consigo, da reformulação, de buscar os seus valores, como nós falamos aí, do soldado, da trabalhadora, falando: olha, eu tenho essa dificuldade, eu vou lá porque eu preciso mexer nesta energia. Nós precisamos buscar a ética, que são os valores, buscar os valores. E hoje nós temos uma inversão de valores medonha. Mas buscar dentro desse nosso princípio os valores do nosso comportamento, a vivência, que é fundamental. Há um tempo atrás, na nossa casa, num trabalho de desobsessão, o obsessor apontou o dedo no meu nariz e disse assim: vocês são médiuns de gabinete. E eu falei: o que é gabinete? Para mim, gabinete é pia. E ele falou: eu não vejo ninguém de vocês numa rua socorrendo um desgraçado desse caído. Não vejo. Vocês só vêm aqui. E é fácil. E quando chove, não vem. E quando tem jogo do Palmeiras, também não vem. E quando tem dificuldades, não vem. Médiuns de gabinete. Então nós precisamos da vivência. É fundamental colocar a mão na massa, ir ao encontro, ir lá socorrer as criaturas. Vocês estão com o trabalho de moradores de rua? Que é fantástico. Eu fui 1 ou 2 vezes lá no iniciozinho. Foi um dos dias, do sábado mais incrível. Onde você sentei lá na calçada, é muito gostoso. Nós precisamos colocar a mão na massa. É a vivência. Porque você falar aqui é muito fácil. É muito fácil. A vivência, o silêncio, a espiritualidade ultimamente está pedindo: fica quieto. Fica quieto não é de cerrar a boca, não. É o silêncio para que a gente possa refletir quem eu sou. Qual a minha potencialidade? Qual a minha fragilidade? Para o autoconhecimento. Perceber-se. A prece, que é a sintonia com Deus. Da mesma forma que o telhado é segurança para a casa, a prece é o telhado, é a segurança para a criatura. E o amor, o dar-se.
o doar-se. Mais do que ser médium, o importante é ser bom. Acho que só está é ser ali, é ser bom. Pois aquele que é bom não é apenas médium dos espíritos, é também médium de Deus. Um beijo no coração de vocês.